Boa noite, Zezinha, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que você vai ver este vídeo. Bom, então esse vídeo aqui, minha pessoa vai assim, dar uma continuidade, teve o primeiro, teve o segundo, e mediante esse segundo vídeo, a Zezinha fez umas perguntas, né? Ela fez umas perguntas, comentou o vídeo, super interessante os comentários dela, né? Então ela falou assim... eu dei o exemplo lá, estressei o conceito, né, Zezinha? Eu estressei o conceito de um bebum. Quer dizer, o conceito, a falha humana, porque fica fácil, fica de uma forma didática. Então, assim como eu estressei o conceito, né, eu já peguei um bonde andando, eu já peguei uma pessoa já, assim, totalmente dominada. Né? Então, uma pessoa totalmente dominada pela falha humana. Agora, como que isso começou, tá? Como que isso começou, aí tem todo um passo a passo. Aí não dá para explicar de uma forma assim já estressando o conceito, tudo bem? Então aí você perguntou assim, então como é que seria, né? Você até citou assim de outras coisas que eu falei no vídeo, né? Então como que uma falha humana escolhe a pessoa, né? Como que um eu bebum escolhe, como que o eu da gula, o eu da luxúria. Então deu de entender assim que aquela falha, aqueles aglomerados, então aquele pedacinho de falha humana que está no contexto geral, ele escolhe uma pessoa. Bom, escolhe no sentido de, eu falo assim, para te mostrar a pessoa já dominada, totalmente dominada, ali cambaleando, tal, né? Aquela coisa toda. Então, eu quero dizer o seguinte, naquele momento que nós vemos uma pessoa totalmente dominada pelo o vício, pela falha humana bebum, né? No caso que eu citei aqui, então ela já está dominada. O corpo dela, a máquina biológica dela está dominada por um contexto enorme, apesar de ser uma pequena falha humana, pequena em relação àquele todo, porém grande o suficiente para tomar conta da máquina humana da pessoa, certo? Mas isso não significa que a pessoa está aqui à mercê do dia a dia, a pessoa que possui a divindade, né? A pessoa possui uma tríade no coração, né? A divina consciência, o íntimo e a alma está dentro do coração da pessoa. Isso de todos os seres vivos, de todo o reino humano. A pessoa tem os corpos, depois eu vou falar disso de novo em outro vídeo. Então a pessoa tem os corpos e lá dentro, né, do coração tem três átomos, três divinos átomos especiais, porque todo átomo é divino, né? Mas tem três átomos especiais, né? Então, eles ficam embutidos em todo ser humano. Acontece o seguinte, que a pessoa vai vivendo. Ó, mais uma vez, vou fazer assim com o dedo para lembrar que a vida da alma. Então, vai trocando de corpo físico em corpo físico. Então, esse contexto ele tem que ser analisado nesse todo aqui. Não tem como nós analisarmos essas coisas numa pessoa em corpo físico. Ah, a pessoa tem 20 anos, tem 40 anos, tem 60 anos, 80. Então, essa é a idade do corpo físico. Inclusive, tem pessoas que já nascem com falhas humanas, com consequência, causa e efeito, coisas horríveis. Né? Então, aquele resultado já tomou conta por todo da máquina biológica da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nasce aleijada e tal. Né? Mas então isso é outro assunto. Mas vamos focar aqui, eu quero te responder o seguinte. Como que estas falhas humanas, você perguntou, né? Como que essas falhas humanas escolhem a pessoa? Bom, não é bem assim. Porque a falha humana, ela nasceu das pessoas. Ela nasceu do reino humano. Tá? Então ela vai ficando embutida, vai armazenando, né? Vai ficando aquele acúmulo, aquela coisa enorme, né? E ali uma pequena unidade vai subindo e querendo viver nas pessoas. E a pessoa, é claro que a pessoa adormece e cede, vai cedendo aos poucos. A pergunta é, por que cede? Cede do sentido de ceder, entregar, tudo bem? Isso nós vamos ver. Então, te respondendo de uma forma clara, a falha humana, ela não escolhe a pessoa por inteiro. É uma ida e vinda.
ao longo das vidas em corpo físico das pessoas, de uma pessoa, tá? Então, em outras palavras, uma pessoa que se tornou um bebum agora, esse vício do álcool, ele já vem de outras vidas de corpo físico, né? Ele já vem se arrastando, né? E não foi eliminado em nenhum dos corpos. Muito pelo contrário, ele pode ter sido alimentado, tudo bem? Então, é uma sinergia entre a pessoa humana, aquele pedacinho que está na pessoa e aquele pedaço grande e o pedacinho que está na pessoa. Então, é uma ida e vinda. Enquanto isso, o ser da pessoa, a tríade, fica embutida lá no coração, certo? E dependendo tanto que for as falhas humanas, a pessoa vive vários corpos físicos de 60, 80, 90 anos e nunca manifesta aquela tríade. Só que isso tem o quê? Tem uma validade, né? Aí é outro assunto também. Então isso tem um fim, digamos assim, né? Então o reino humano, ele não é perpétuo para sempre. Ele tem uma validade. Então tem um tempo que aquela tríade, o ser da pessoa, que está em todas as pessoas, né? Ele precisa ser manifestado e não abafado, contido, né? Reservado, preso, aprisionado por falhas humanas. Então tem que ir tirando as falhas, tem que ir tirando para que a tríade, para que o ser da pessoa possa manifestar. Tudo bem? E aí você pode ver determinadas pessoas, não estou julgando, mas é preciso mencionar isto. Tem pessoas que o ser, né, esses três átomos, né, essa tríade da pessoa, não existe absolutamente, quer dizer, existe, mas está totalmente embutido. São pessoas horríveis, são pessoas sinistras em ruindade, em muitas coisas, né? Contrapartida, tem pessoas que não têm, as falhas humanas são brandas, são fraquinhas, e esta tríade vive presente no cotidiano da pessoa, né? Então é isso que nós precisamos buscar, essa divindade, essa tríade nossa que mora no nosso coração, precisa habitar, viver, manifestar na máquina biológica, no cotidiano de cada um de nós. Mas para isso é preciso realizar o trabalho sobre si mesmo. Tudo bem?